A História em Sépia. Império Otomano. Fundado por Osman I em 1299 na Anatólia, o Império Otomano expandiu-se rapidamente, conquistando Bursa e Adrianópolis. No século XIV, já dominava os Balcãs e áreas estratégicas entre os mares Mediterrâneo e Negro, consolidando-se como uma potência imperial entre a Europa e a Ásia. O império evoluiu de um pequeno principado para um estado transcontinental de 600 anos. Integrando diversas culturas entre Europa, Ásia e África, deixou um legado administrativo e cultural profundo que molda a geopolítica e os costumes até hoje. Após a queda dos seljúcidas, Osman I fundou em 1299 um principado na Anatólia, estrategicamente posicionado contra o Império Bizantino. Impulsionada pela expansão territorial e por uma linhagem ininterrupta, que durou até 1922, a Casa de Osman evoluiu de uma estrutura tribal para uma monarquia centralizada, estabelecendo Bursa como sua primeira capital em 1326. A máquina de guerra otomana, pilar da expansão e do poder do sultão, baseou-se em três forças: os janízaros, infantaria de elite leal e profissional, o pioneirismo no uso da pólvora e canhões de cerco, e uma supremacia naval que dominou o Mediterrâneo e suas rotas comerciais. Os janízaros eram a elite da infantaria otomana, recrutados entre jovens cristãos pelo sistema Devşirme. Convertidos e treinados para a lealdade absoluta ao sultão, tornaram-se uma poderosa classe militar e administrativa. Embora prestigiados, acabaram transformando-se em uma força política reacionária que resistia a reformas, sendo extintos por Mahmud I em 1826. A cavalaria otomana dividia-se entre os cipais, elite proprietária de terras, e os aquinces, cavalaria leve. A artilharia especializada garantia o domínio de fortalezas e batalhas, enquanto a marinha, sob Solimão e almirantes como Barbarossa e Piri Reis, transformou o Mediterrâneo em domínio otomano e expandiu o poder da Sublime Porta até o Índico. A civilização otomana baseava-se em um pluralismo pragmático via sistema de Millet, que concedia autonomia jurídica, religiosa e educacional a cristãos e judeus. Essa organização evitava conflitos e garantia a coleta eficiente de impostos sem conversões forçadas. A sociedade dividia-se entre a elite governante isenta de tributos, askeri, e a classe produtiva, reaia, que sustentava a economia imperial. O sistema jurídico otomano sintetizava a Sharia, lei islâmica, com o Kanun, leis seculares do sultão, para gerir questões morais, fiscais e administrativas. Os cadis juízes atuavam como magistrados e administradores locais, garantindo a ordem e a validade de contratos. Essa estrutura respeitava a autonomia jurídica de judeus e cristãos, assegurando estabilidade e uma justiça previsível a todos os súditos. A medicina otomana integrava o conhecimento clássico de Galeno às descobertas de Avicena, focando em higiene e caridade. Seus hospitais, Darüssifa, integrados aos complexos Kulliye, ofereciam tratamento gratuito a todos. Destacaram-se por métodos inovadores em saúde mental, como musicoterapia e jardins aromáticos, além de uma farmacologia avançada que distribuía remédios herbais à população. A cultura otomana sintetizou influências da Pérsia, Roma, Bizâncio e Ásia Central. Sua culinária, uma das maiores do mundo, centralizava-se no palácio de Topkapı, capaz de alimentar 15.000 pessoas. A dieta evoluiu de bases nômades para pratos sofisticados que equilibravam carnes com frutas e elevavam o arroz, pilav, ao status de arte. Estas são as heranças culinárias otomanas. Café turco, centro da vida social e política desde o século XVI. Berinjela, vegetal supremo, base de pratos icônicos como o imam bayildi. Sorvete ou sherbet, bebida gelada de frutas e flores, símbolo de luxo e hospitalidade. Iogurte, legado nômade essencial, presente em pratos doces e salgados. No Império Otomano, o vestuário era um código social. O caftan indicava status pelo tecido e bordados, enquanto o turbante revelava o cargo e a classe do indivíduo, substituído pelo fez no século XIX como símbolo de modernização. A vida cotidiana equilibrava a sobriedade religiosa com festivais comunitários e o lazer nos cafés. O entretenimento otomano destacava o teatro de sombras, com os personagens Karagoz e Asivat em sátiras sociais e críticas à burocracia. Além das artes, a sociedade valorizava esportes equestres como o sirite,
treino militar com dardos e competições intelectuais de poesia e retórica. A família otomana fundia tradições islâmicas e locais, tratando o casamento como aliança estratégica entre famílias. Rituais como a Noite da Rena e o teste do café salgado marcavam a união. Já o harém imperial era uma instituição política organizada pela Valide Sultan para garantir a sucessão. Nele, mulheres educadas exerciam forte influência política, culminando no Sultanato das Mulheres no século XVII. Após o auge com a conquista da Hungria, 1526, o Império Otomano enfrentou limites em Viena, 1529, e no mar em Lepanto, 1571. O declínio acentuou-se no século XVIII com perdas territoriais permanentes, transformando o Estado no homem doente da Europa, sob pressão de potências imperialistas. Apesar de reformas internas e do governo de Abdülhamit I, o nacionalismo e a derrota na Primeira Guerra Mundial levaram à ocupação de Istambul. Em 1922, o sultanato foi abolido por Mustafa Kemal Atatürk, extinguindo a linhagem dos Osmanoglu em 1924. O Império Otomano não desapareceu sem deixar traços. Ele se transformou na Turquia moderna e em dezenas de outros estados independentes. Istambul, Bursa e Edirne continuam a ser centros vitais, onde o passado otomano é preservado em monumentos grandiosos e no tecido urbano. O crescimento populacional dessas cidades foi astronômico, refletindo a transição de uma economia agrária imperial para uma economia industrial e de serviços moderna. Istambul, em particular, consolidou-se como uma das megacidades do mundo, servindo como a ponte física e cultural entre a Europa e a Ásia. Após 1924, a família imperial foi enviada ao exílio forçado em vários países, principalmente na Europa Ocidental e no Oriente Médio. Durante décadas, eles viveram em relativo anonimato, com muitos perdendo sua fortuna e títulos. Em 1951, as mulheres da família foram autorizadas a regressar à Turquia, e em 1973, os homens receberam o mesmo direito. Hoje, os descendentes da Casa de Osman adotaram o sobrenome Osmanoglu. Eles não possuem papel político oficial, mas são figuras de respeito histórico e curiosidade pública. Harun Osman é o atual chefe da família, e os membros da dinastia estão espalhados pelo mundo, de Nova York a Istambul, representando a continuidade humana de um império que uma vez governou o mundo conhecido. A Sublime Porta. Sua tradução literal é Portão Alto ou Portão Nobre. Originalmente referia-se a um portão físico literal no Palácio de Topkapi, em Constantinopla, hoje Istambul, que levava aos escritórios do grão-vizir e onde o sultão realizava cerimônias de recepção. O Império Otomano foi mais do que um estado, foi um ecossistema civilizacional que sintetizou milênios de história mediterrânea e islâmica. Sua capacidade de governar territórios vastos e diversos através do sistema de Millet, sua inovação militar com o uso da pólvora e seu gênio arquitetônico exemplificado por Mimar Sinan, demonstram uma sofisticação que transcende as narrativas simplistas de ascensão e queda. Embora as fronteiras políticas tenham sido redesenhadas em 1923, o espírito otomano permanece na gastronomia da Anatólia, nos costumes de hospitalidade, na estrutura urbana de cidades como Istambul e na herança genética de milhões de pessoas que cruzam fronteiras hoje. A compreensão do que foi o Império Otomano é fundamental para entender as complexidades do mundo moderno, desde os conflitos nos Balcãs e no Oriente Médio, até o renascimento da influência geopolítica da Turquia no século XXI. A Sublime Porta pode ter sido fechada como instituição, mas sua sombra histórica continua a moldar o horizonte do futuro de seu povo. Agradeço por ver o vídeo até o final. Curte, compartilha e inscreva-se para sempre receber novos vídeos.